Bem, o edifício ideológico gay, então, é rico, ele é multifacetado, não é coisa que nasce de um dia para outro, Então é uma coisa feita de alguns recuos, é verdade, mas sobretudo de muitos avanços, que representam, na minha opinião, o maior sucesso de engenharia humana da história moderna. Quer dizer, essa capacidade de manipulação, quer dizer, digna de admiração. Quer dizer, eles sabem, assim, com muito talento, misturar, chantagem emocional e diabolização do adversário, todas as técnicas, eles manipulam isso com perfeição. Mas eu diria que a usurpação do conceito de minoria é que concentra o maior mérito. Quer dizer, isso realmente vale um prêmio Nobel publicitário. Foi uma operação conduzida com um extremo senso de oportunismo. Ela capitalizou, na realidade, a simpatia da opinião pública pela causa afro-americana, e deixou o negro marchar e apanhar a polícia para passar no caixa em fim de jornada e embolsar os frutos de graça. Então essa guerra pela igualdade racial lá nos Estados Unidos, ela começa na década de 1950 e ela vai culminar, eu diria, com o discurso do Martin Luther King em Washington, em agosto de 1963. É até bom quem entender inglês pegar esse discurso na internet, porque foi uma fala perfeita, irresistível, até para as elites brancas da época. Quer dizer, o reverendo King, ele se expressava com todo aquele calor das igrejas negras, muito bonito. Quer dizer, ele alternava ênfase com silêncio e emoção com razão, movimento com inércia. Foi uma gesticulação perfeita, que virou de vez uma página de história. E o discurso era ritmado por um refrão, famoso I have a dream, que eu tenho um sonho. E esse refrão ritmava assim, o relato ela estava uma visão que ele tinha de um país onde as crianças negras andavam de mãos dadas com as crianças brancas e onde o homem era julgado pelo caráter e não pela cor da pele. E naquele discurso ele se fazia precursor de uma leitura filosófica que o mundo, na sequência, então, passaria a condensar na noção de direitos humanos. Nós temos que entender que essa expressão não fazia parte do cotidiano na época. Ela viria a se popularizar uns 20 anos mais tarde, na presidência Carter. Mas no tempo do Martin Luther King, quer dizer, a expressão que dominava o ambiente era civil rights, se falava em civil rights, então direitos civis. E por isso se entendia, até hoje, se entende então atributos fundamentais, constitucionalmente reconhecidos a todo cidadão. Mas o conceito, no final, era muito próximo, em substância, do nosso conceito de direitos humanos. Quer dizer, dizia simplesmente que todo homem ele possui, de nascença, direitos inalienáveis, que são direitos independentes, então, dos subsequentes méritos ou desmerecimentos comportamentais. Então, não que o indivíduo fique livre de punição, por exemplo, ou até de perda de prerrogativas por uma conduta errada, mas mesmo assim, ele retém alguns direitos básicos que nem o Estado ele pode negar.
simplesmente porque são inerentes à própria essência humana. E o negro, historicamente privado de tais garantias, estaria naturalmente titulado a um regime diferenciado e até a algum tipo de reparação compensatória. Então era isso a ideia. Então a história começa com os negros, mas ela na sequência vai se estender para outras categorias, toda uma fornada que vai entrar nesse conceito de minoria. Por exemplo, os índios, tudo aquilo que tem a ver com o indigenismo, as mulheres. Então, na realidade, toda essa visão, ela cresceu com a influência da Escola de Frankfurt. Não é bem a Escola de Frankfurt que inventou o conceito atual de minoria, mas é ela que trouxe, diria, seu embasamento filosófico. A Escola de Frankfurt era uma linha de pensamento que penetrou o meio acadêmico norte-americano como consequência indireta da Segunda Guerra Mundial. Agora, eu quero avisar de partida que seu estudo, ele chama uma reflexão à parte. Quer dizer, neste curso agora, nós vamos tentar entender antes os aspectos factuais da matéria, e nós deixaremos o estudo das raízes filosóficas para outro curso que estou preparando agora, para postar na internet na sequência deste. Mas por enquanto vamos tentar focar especificamente a questão de gênero, que é uma expressão particular do pós-modernismo, e a Escola de Frankfurt justamente é um elemento componente dessa corrente pós-modernista. O movimento pós-modernista, então, é um movimento filosófico que dá sustentação a todo esse pensamento politicamente correto. Quer dizer, notadamente, repito, a questão de gênero, mas não apenas isso. Mas a ideia, no momento, é estudar essa expressão particular do fenômeno, ou seja, a ideologia de gênero, para mais tarde partir para uma teorização sistemática da coisa. Porque fica mais fácil teorizar quando já se tem um referencial concreto na cabeça. Fica mais palpável, não é mesmo? Então, o estudo da genealogia do pensamento politicamente correto ele vai ficar para mais tarde. Mas quem quiser já adiantar, eu recomendo a leitura de Stephen Hicks. Não há nada mais claro para essa matéria. Tem inclusive uma tradução em português sob o título de Explicando o Pós-Modernismo. Mas de qualquer forma eu voltarei sobre o tema, mesmo porque é essencial para entender o fenômeno da doutrinação política nas escolas. Estou preparando um livro a respeito. Então haverá um capítulo específico, especialmente assim, eu estou focando bastante aquela base nacional curricular comum, quer dizer, chama muita atenção porque é um concentrado de ideologia pós-modernista, justamente. Então, de A até Z, é essa linha de pensamento, quer dizer, e, na minha opinião, obrigar todas as escolas do Brasil, porque o projeto é esse, quer dizer, essa base nacional curricular comum, ela teria, se isso passar, então todas as escolas do Brasil teriam que adotar obrigatoriamente os parâmetros aí propostos, e na minha opinião, se isso acontecer, nós vamos literalmente transformar o sistema escolar, transformar as escolas em linhas de montagem de cabeças pós-modernistas ou de cabeças politicamente corretas, cabeças esquerdistas. Então, francamente, nós
estamos para formar gerações meio tapadas, incapazes de suspeitar a existência de qualquer visão de mundo fora da versão postmodernista oficial, né? E olha que, assim, eu quero deixar claro que eu mesmo, na minha vida profissional como professor, eu fui muito influenciado por essa linha de pensamento. Inclusive, eu utilizo esse ferramental intelectual quando é necessário, quer dizer, com certa frequência, porque ele tem sua utilidade. Quer dizer, às vezes, uma linha de raciocínio postmodernista me permite entender dimensões da realidade às quais eu não teria acesso sem esse corpo conceitual. Mas o problema é querer reduzir uma nação inteira, quer dizer, fazendo disso um programa escolar e reduzir a nação inteira a essa única forma de pensar. Isso é suicídio intelectual. Mas, enfim, vamos fechar essa parêntese da educação e voltar para o nosso assunto. Como disse, o estudo dessa base filosófica vai ficar meio que para outro estudo. Mas, no exame da matéria, da questão de gênero, eu sempre vou tentar passar o mínimo necessário para avançar na exploração do fenômeno, para que todo mundo possa entender, mais ou menos. Então, nessa perspectiva, eu gostaria de voltar um pouco no tempo, exatamente para a década de 1920, 1930. Então, estamos entre as duas guerras mundiais. Então, numa palavra, a história da Escola de Frankfurt, ela começa com a criação de um centro de estudos sociais na Universidade de Frankfurt, na Alemanha, logo depois da Primeira Guerra Mundial. E daí o nome Escola de Frankfurt. Então, os intelectuais envolvidos, estou me referindo a Horkheimer, Adorno, Wilhelm Reich, Erich Fromm, Marcuse e derivados, eles eram fundamentalmente marxistas e judeus, ao mesmo tempo. Quer dizer, então, o que os tornava duplamente alvo do nazismo. Eram comunistas judeus, então. E aí eles tiveram que fugir da Alemanha e buscaram refúgio nos Estados Unidos, onde viraram professores universitários. E aí, então, que eles plantaram a semente da teoria crítica, que hoje forma a base das doutrinas de esquerda. Então, pós-modernismo, teoria crítica, pensamento politicamente correto, assim faz parte da mesma fornada. Como disse, eles, não é bem eles que inventaram o conceito legal de minoria, aquilo que nós temos hoje, mas eles introduziram a base filosófica do conceito nas universidades americanas. Então vamos ter que entender o que muda com a introdução desse conceito. E, para tanto, eu diria que nós teríamos quase que voltar para a Idade Média, quer dizer, nós temos que ir para um momento antes das revoluções burguesas, antes da Revolução Francesa, porque o sistema feudal ele era uma estratificação social rígida. Então, cada um nascia num extrato social, numa categoria social, e não havia mobilidade, não havia como sair desse extrato. Por exemplo, o servo, ele nascia servo, vivia servo, morria servo. O senhor do castelo, ele nascia senhor do castelo, ele vivia como tal, morria como tal. Então não se passava de uma classe para outra. Não é como hoje em dia, onde nós podemos nascer pobre, mas a gente se esforça e, de repente, então, ascende na escala social.
Então, naquela época, não, na Idade Média, todo mundo estava preso nesse sistema. Né? Cada um tinha direitos e deveres de nascença. Né? Então, o destino de cada um não dependia exatamente dos seus comportamentos. Né? Não dependia do seu mérito individual. Essa noção de mérito individual, então, vem com as revoluções burguesas. Até o conceito de indivíduo não existia na Idade Média. Quer dizer, o indivíduo é aquele homem que é livre de ir, de vir, de contratar, de vender sua força de trabalho, não é mesmo? Então, não havia isso. Quer dizer, o servo, ele nascia na gleba dele, vivia na gleba, ele morria na gleba e não podia sair da gleba, né? Então, digamos, o destino dele não dependia dos méritos individuais dele, né? Então, a Revolução Francesa, ela vem quebrar tudo aquilo, né? Ela vem quebrar todos aqueles privilégios também de classes, tudo aquilo, não é? Ela vem dizer simplesmente, ok, quem quiser continuar se achando barão, duque, ou, sei lá, marquês, não é mesmo, é? Então, tudo bem, mas vai ter que pegar a marmita e ir trabalhar como todo mundo, porque ninguém mais vai sustentar, então, ninguém. Então, não tem mais esse negócio de você ganhar a vida de graça, depende do seu esforço pessoal. Então, cada um madruga, corre atrás do prejuízo e vai para frente na vida por conta própria. Então, isso traz, evidentemente, uma ética individual. A Idade Média, a unidade social operacional era coletiva, era um grupo. Né? Quer dizer, na modernidade, a partir da Revolução Francesa, a unidade operacional, unidade social operacional é o indivíduo. Né? E isso daí é próprio do capitalismo. Né? Quer dizer, capitalismo baseado na iniciativa privada, não é mesmo? E aí vem então toda essa questão de mérito pessoal, né? Tudo está no centro da ética individualista moderna. Né? Então eu tenho que trabalhar e me virar sozinho, não posso encostar nos outros, né? Quer dizer, não posso ser um peso para os outros, né? Não posso parasitar os outros, pelo menos em tese seria isso. Né? Então a esquerda, com o apoio do pensamento de Frankfurt, notadamente, né? Ela vem quebrar essa lógica e ela vem reintroduzir, digamos, uma ética de grupo, uma ética coletivista, de certa forma. Por isso que estou falando, é quase uma volta para antes da Revolução Francesa, um pouco uma volta então para o espírito da Idade Média. Quer dizer, as vantagens ou desvantagens que se levam na vida não dependem mais totalmente do esforço individual. Essa noção que o sol levanta para todo mundo e que cada qual tem que correr atrás do prejuízo para construir o próprio conforto, ela tende a se diluir na noção de comunidade. O coletivo que é o conceito pivô. E daí que vem então essa moda dos direitos coletivos, não é mesmo? Então, para me dar bem na vida, eu preciso pertencer a uma minoria oprimida. É o grupo-chave. Aí eu sou vítima da história, ou vítima do sistema, do capitalismo, do cosmos, seja do que for, mas não dos meus próprios comportamentos. Não do próprio mérito. Inclusive a noção de mérito é opressora nessa mentalidade, quer dizer, é coisa de direita, a esquerda é contra o que ela chama meritocracia, pronto. Numa versão extrema da coisa, digamos que não se ganha mais a vida arregaçando as mangas e trabalhando, e sim por redistribuição de renda.
dizer, basta então pertencer, a uma minoria, meio que para começar a ganhar a vida de graça. Então, quem é minoria tem direito à reparação. E quem paga a reparação é naturalmente quem trabalha, a maioria. Então, a minoria faz parte do passivo fiscal da nação. Quer dizer, faz parte daqueles que recebem dinheiro e assistência do Estado. Mas estimam que é justo, porque os demais, aqueles que madrugam, trabalham, pagam imposto, fazem parte então, do ativo fiscal, aqueles que alimentam as caixas do Estado, que se lascam ajudando as minorias, não é mesmo? Então, esses daí, segundo essa leitura, eles sempre tiraram vantagem, sempre levaram vantagem, quando as minorias sofriam. Então agora está na hora de reconhecer o sofrimento de quem sempre sofreu e pagar pelos pecados. Então, se a maioria sempre explorou as minorias, e vamos dizer que o antídoto para esse veneno é uma exploração reversa, é um pouco isso. Então, são assim gerações inteiras que crescem nessa mentalidade, e que crescem, de certa forma, dissociando o bem-estar do trabalho. Então, o bem-estar não está mais associado ao trabalho. Essa noção que alguém está bem na vida porque trabalhou, meio que sai de tela. O jeito é organizar-se politicamente para tirar vantagem de quem trabalha. E, para tanto, basta votar em quem promete tirar de quem produz para dar para quem não produz, em troca de votos e de poder. Quer dizer, uma mão lava a outra, é o sistema. E, naturalmente, então, tem que inventar um discurso e os conceitos morais para dizer que tudo isso está certo, não é mesmo? E minoria entra justamente nesse discurso, nesses conceitos, serve em grande parte para isso. Então, repito, essa ideia motora das revoluções burguesas, que cada um tem que agarrar o próprio destino com as duas mãos, ir para frente na vida estudando, preparando-se, trabalhando, não é? Essa ideia tende a diluir-se numa ética coletiva. A responsabilidade individual cai a zero. Eu tenho direito de nascença, isso porque, naturalmente, isso explica, inclusive, porque gay tem absolutamente que nascer gay, não é mesmo? Mas eu tenho o direito de nascença e o outro tem o dever também de nascença, de sustentar esses direitos. Porque nada é de graça, evidentemente. Então, como eu disse, nós voltamos um pouco a uma espécie de lógica medieval, quer dizer, acabou, de certa forma, a igualdade republicana da Revolução Francesa. Igualdade de oportunidade, segundo esse pensamento de esquerda, é invenção burguesa. A esquerda, ela reivindica a igualdade de resultado. Então, se o outro se esforça mais e ganha mais, então é para tirar dele e para transferir para mim, para todo mundo ficar igual, o que é justo, segundo eles, especialmente se eu sou minoria, então. Tá? Agora, vamos ver como o que essa escola de Frankfurt tem a ver com a questão afro-americana. Tá. Os alemães em questão, eles tinham uma base marxista, como eu disse. Então, eles pregavam a luta de classe, o conceito de base. Mas ninguém queria ouvir naquela época. Eles vão para os Estados Unidos, na década de 1930, fugindo do nazismo. E eles entram nas universidades americanas e eles começam a pregar as ideias deles. Aí vem a guerra, nós estamos na década de 1950, e os Estados Unidos estão saindo da guerra, eles são
vitoriosos na maior guerra da história universal, não é mesmo? Estão por cima, né? Todo mundo trabalhava, né? Uma época de pleno emprego, estava em pleno boom econômico, o consumo explodia, né? Ninguém queria saber de revolução, né? Ninguém queria escutar um discurso marxista, né? Então era preciso achar outra freguesia para o discurso, né? Quer dizer, os alemães em questão então não achavam ninguém para comprar seu discurso, né? O trabalhador estava ficando rico e não havia razão para o confronto, né? E os professores em questão se frustravam, falando para as paredes, né? Então era fundamentalmente isso. E aí então que eles descobrem um negro, tá? E não apenas o negro, a mulher, o índio, o homossexual, ou seja, as minorias oprimidas. Aí então nós temos uma franja da população receptiva ao discurso deles, né? Então eles vão ter uma razão de ser, eles vão, não é mesmo, ter para quem vender seu discurso, tá? Então é nessa hora que fundamentalmente nasce o conceito de minoria, e era novidade na época, né? Hoje é pivô da ideologia esquerdista. Naquela época então era novidade, né? E olha lá que isso, né, esse conceito se tornou a blindagem perfeita hoje em dia, né? Quer dizer, vamos dizer, ser mulher, por exemplo, já ajuda, né? Mas ser mulher lésbica ajuda mais ainda, né? E imagina se essa mulher lésbica, se ela for negra para complementar, então ela pertence a 3 minorias, vai somando pontos, não é mesmo, né? E se além disso, além de ser mulher, lésbica e negra, se ela for estrangeira, né? E se possível refugiada de um país muçulmano da África, você nem pense em contrariar uma vaca sagrada dessa, porque você vira ao mesmo tempo machista, sexista, misógino, androcêntrico, homofóbico, racista, xenófobo, islamófobo, né? E provavelmente eurocêntrico numa só tacada, né? Então, também, evidentemente, burguês, reaça, fascista, retrógrado, tudo bem, isso sempre faz parte do quadro de qualquer forma. Mas, se, por exemplo, ela, além de ser tudo aquilo que eu falei, se ela, por acaso, nasceu homem para fazer uma operação de mudança de sexo e virar mulher e lésbica, entendeu? Por essa operação toda, então você pode virar também transfóbico por cima, né? Então, para cada direito que se cria de um lado, cria-se o dever para o outro lado de respeitar e bancar esses direitos, né? Porque nada é de graça, né? Alguém vai ter que arcar com o peso, não é mesmo? Então, se brincar, nós vamos criar tantos direitos que vai ser preciso chamar marcianos para trabalhar, né? Para pagar tudo aquilo, porque não vai ter bastante braços terráqueos para isso, né? Então, bem-vindo à mitologia de Frankfurt, né? Mas como se vê, é muita virtude de um lado e muito pecado do outro, né? E não uso esses termos sem razão, né? Porque, francamente, esse pensamento é quase uma religião, né? Quer dizer, e tem que se comprar o pacote inteiro. Você não pode aderir a uma parte e deixar a outra parte de fora, é um pacote fechado, né? Então, fundamentalmente, esse pensamento de Frankfurt, ele, eu diria, projeta o conceito de luta de classes para todas as relações sociais, né? Ele substitui a noção de complementaridade e de interesse mútuo por uma vaga ideia de oposição de interesse, né? A botar todo mundo para brigar com todo mundo. Então, é uma
ideologia eminentemente conflitual, né? Quer dizer, bota não somente o operário para brigar com o patrão, que era clássico, né? Mas também negro para brigar com branco, mulher com homem, gay com hétero, filhos com pais, e a coisa vai, né? E ela também é racista às avessas, né? Quer dizer, o homem branco é alvo da ira. Ele representa o poder econômico e político, né, que historicamente então oprimiu as minorias, né? Ele agora tem que pagar, né? Quer dizer, tem que compensar a exploração passada, e as minorias têm direito a vantagens de graça, né? E também a cultura ocidental é desvalorizada, né? A cultura ocidental e a cristandade, inclusive, que é a base da cultura ocidental, né? Ela é culpada pela colonização, né? Quer dizer, colonização não houve esse aspecto de enxerto cultural mútuo entre as civilizações. Foi um saque mão única, né? Segundo essa interpretação. Então, por isso, tem que se diminuir a civilização ocidental. E, para tanto, tem que se decretar a igualdade entre as culturas. Então, por exemplo, estudar, não sei, as culturas ameríndias, as culturas dos índios, por exemplo, e achar tudo aquilo interessante, mas no final do circuito dizer, muito obrigado, mas assim mesmo eu vou preferir meus valores e meus costumes ocidentais, né? Eu vou optar então por minha cultura. Isso é racismo, é um complexo de superioridade. Então isso está excluído. Então é para falar que tudo é equivalente, o contrário é pecado. Então, por isso, inclusive, essa tentativa que nós temos aqui no Brasil, que está mais do que evidente, de desvalorizar, de certa forma, a religião cristã, não é mesmo? Ou a cristandade como civilização e revalorizar as religiões afro, faz parte desse esquema. Então, é realmente toda uma estrutura mental que nasce embrionária na escola de Frankfurt e que toma corpo progressivamente para compor o que nós chamamos hoje de pensamento politicamente correto. Mas voltaremos a isso com mais tempo, em outra oportunidade, como eu já falei. Só para encerrar, encerrar esse parêntese, então, o multiculturalismo também nasce disso. Quer dizer, essa ideia que minorias muçulmanas, por exemplo, ou outras, não devam integrar-se na cultura ocidental quando vivem na Europa, por exemplo, não é? Então, essa ideia que diferentes culturas devem conviver e não integrar-se, isso também faz parte desse pensamento. Mas o contrário seria assumir a superioridade da cultura ocidental, mais uma vez. Então, lá na Europa, por exemplo, que recebe muitos imigrantes africanos e árabes, a moda não é mais a integração. Isso era na minha geração, então vinha imigrantes de fora e eles se integravam. Chegavam na França e viravam francês, não é mesmo? Agora não se pode mais pedir para eles virarem franceses, se estão na França, porque a cultura francesa não é melhor que as outras. Então nós vamos para o multiculturalismo, ou seja, todas as culturas vão compartilhar o mesmo espaço em pé de igualdade. E cada um vai conservar sua identidade cultural e ninguém tem obrigação de virar francês. Mas francês tem obrigação de aceitar outras culturas na França. Mais ou menos isso é o efeito final dessa história. Então, há muitas facetas
ideologia atual, que plantam raiz no pensamento de Frankfurt, né? Mas, como disse, isso é outro estudo. Agora vamos voltar para a luta dos negros norte-americanos pela igualdade racial. Como estava explicando, antes de abrir esse parêntese sobre o pensamento de Frankfurt, o negro, historicamente privado de direitos fundamentais, nessa linha de pensamento, estava titulado a um regime diferenciado e a reparações compensatórias. Tá? Então, esse entendimento, ele haveria de traduzir-se em sólida legislação antidiscriminatória. Mas vocês têm que entender que, como toda lei no mundo governado pela democracia parlamentar, quer dizer, uma normativa dessa, ela exigia uma formulação geral e abstrata. Então, a lógica jurídica, ela não admite muito a restrição da proteção para um grupo particular, um grupo racial particular. Ela pede antes a extensão de escopo, de maneira a beneficiar toda e qualquer categoria social, presente ou futura, em situação similar à comunidade afro-americana. E é onde realmente o conceito de minoria brota no campo da lei. Então, o termo, o conceito, ele pertence ao campo semântico da quantidade, da porcentagem, da escala, porção, Ele tem uma dimensão numérica, pronto, Mas apresenta, além da dimensão numérica, apresenta uma faceta relacional, porque ele adquire sentido por oposição à noção de maioria. Então ele sugere uma parcela menor em relação a outra grande, de forma que minoria nos termos da legislação em questão, configura uma fração pequena da população que possui características distintas do grupo maior. Só que essa particularidade não completa a definição legal de minoria. É isso que nós temos que entender muito bem agora. Porque se assim fosse, a minoria branca da África do Sul, no tempo do apartheid, por exemplo, estaria no direito de reivindicar o guarida especial, porque seria uma minoria. Numericamente, pelo menos, seria uma minoria. E por que não banqueiro, por exemplo, ou narcotraficante, que também são uma extrema minoria em termos numéricos. Então, percebe-se que o conceito, assim construído, não gera os efeitos almejados. E se entende intuitivamente que falta um elemento constitutivo. Uma vez que um segmento dominante, por exemplo, banqueiro ou delinquente, narcotraficante, não chama amparo singular. Então, além do aspecto quantitativo, portanto, o significado jurídico, ele insinua também uma posição de fraqueza. Minoria é um grupo humano que é dominado e desprovido de meios próprios de emancipação por falta de poder econômico, ou por falta de uma educação adequada. Então, esse grupo ele necessita a intervenção corretiva do Estado para reverter um quadro injusto. É isso que está no conceito de minoria. E, além disso, a população-alvo ela deve necessariamente ser vítima de discriminação decorrente de uma carga genética ou de feições físicas imutáveis. Não é mesmo? Quer dizer, o juiz é correto, evidentemente, manter um critério de exclusão baseado em dado irreversível equivale a cultivar uma fonte eterna de discórdia, já que ninguém vai poder trocar de pele, por exemplo, por ato voluntarista. Quer dizer, o negro não vai poder virar branco, nem branco vai poder virar negro para agradar o outro. Então, é isso que o Martin Luther King falava, quando ele falava que ele
sonhava numa nação onde o homem seria julgado pelo caráter e não pela cor da pele. Então, o homossexualismo político ele vai apropriar-se do conceito de minoria. Tá. Como isso aconteceu, francamente, foi um percurso sem falha, que começou no dia 28 de junho de 1969, com o episódio de Stonewall. Quer dizer, Stonewall era uma boate gay de Nova York. E essa boate gay era constantemente alvo de assédio policial. A polícia então incomodava. E em determinada hora, então, justamente esse dia de 1969, eles se revoltam contra isso. E eles resolvem então resistir à polícia. E após dias de tumulto, eles logram o recuo da polícia. Eles conquistam o direito à privacidade, né, mesmo, tudo aquilo. Então, essa história de Stonewall, ela é um fato emblemático, invariavelmente citado na historiografia LGBT como momento de virada. Momento de virada em que o mundo, travado na intolerância, ele repentinamente inicia a marcha rumo ao reconhecimento cultural e jurídico da classe. Então, é um momento crucial, ele como que eu vou dizer assim, é o gatilho da história moderna do homossexualismo político. E a subsequente década de 1970, então, vai registrar muitas vitórias. E a maior dela foi justamente assimilar, vamos dizer assim, confiscar ou conquistar, ou usurpar essa noção de minoria, que já estava, vamos dizer assim, essa noção de minoria providencialmente como chocada sob as asas do movimento negro, quer dizer, já estava mais ou menos pronta naquela época. Então, porque na realidade nós temos que entender bem o que estava em jogo. Quer dizer, para o movimento gay, assimilar o pleito LGBT à causa negra, não é mesmo, equivalia em arrecadar instantaneamente todos os dividendos legais da luta pela igualdade racial em benefício da igualdade sexual, então, porque, como eu disse, operava já uma rica legislação antidiscriminatória respaldada por um poderoso aparato institucional que a militância aspirava a abocanhar. E é isso. Mas, naturalmente, surf em onda emprestada implica confisco de estatuto alheio. E eis onde gay vai entrar de penetra numa festa que não lhe pertencia de primeira, não é mesmo? Então, na próxima aula, nós vamos tentar entender exatamente como isso aconteceu, como então o movimento gay vai se apropriar dessa noção de minoria.